São 7h30. Você continua ligado aqui na programação da Band News FM nesta manhã de sexta-feira. A gente ia falar de um assunto que parece apenas de São Paulo, né? Mas se repete em todo o país de uma maneira ou de outra. Depois da Lava Jato ter desvendado esquemas de corrupção nos governos do Paraná, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e, claro, no governo federal, agora finalmente o São Paulo, né? O governo paulista também acabou sendo alvo de uma delação premiada que pode mexer aí, talvez, vai saber, né? No sacrossanto ninho tucano do PSDB. Praticamente desde que Cabral chegou ao Brasil, os tucanos mandam no governo paulista. E nunca deu para entender como que essas delações premiadas, que mostram corrupção em diferentes governos, nunca tinha sido realizada em São Paulo. Agora, o que se sabia até então, o principal nome do Estado, né, que ficou famoso no mundo inteiro, talvez até fora do país, é do executivo Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, que foi condenado por desvios na obra do Rodoanel, na Dersa, né, o Anel Viário Paulista. Mas mesmo após a prisão do Paulo Preto, condenado a 145 anos de prisão em primeira instância, com uma conta na Suíça que descobriram lá de 127 milhões de reais, eu fico imaginando sempre como que um servidor público, né, que tem ali um teto salarial, que é o mesmo valor que o presidente recebe, em torno de 30 mil, por aí mais ou menos, tal. No caso de São Paulo, teto do governador do estado, né? Como é que um servidor público consegue juntar 127 milhões de reais numa conta na Suíça? Claro que tem sacanagem aí por trás. Enfim, o Paulo Preto não firmou até agora nenhum acordo de delação premiada e continua cumprindo pena ali, às vezes sai, às vezes recebe uma canetada e tal, mas está lá no Paraná. Dessa vez, a delação premiada não envolve a Dersa, que é essa companhia responsável por construir estradas, rodovias, o Rodoanel, e sim o ex-diretor do metrô de São Paulo, Sérgio Correia Brasil! Brasil! Né? Brasil admitiu que recebeu em dinheiro vivo propina das empreiteiras envolvidas em obras de linhas do metrô paulistano, linha 2 verde do metrô, e que também foi criada uma empresa de fachada para receber propinas da construção de outra linha, da linha 5 Lilás. Segundo o ex-executivo do metrô, o esquema funcionou durante os governos do Santo, Geraldo Alckmin, e também de José Serra. Tem um santo e o vampiro, né? Aquela coisa para ficar o sol e a lua e tal. E ainda envolveu a licitação da linha 6 laranja do metrô, que nem está pronta ainda. Ou seja, são 3 obras diferentes do metrô em São Paulo. Aliás, quem mora em São Paulo sabe muito bem que todas as linhas prometidas são entregues quando são entregues com um atraso absurdo. Aliás, esse é um detalhe que eu estava conversando com a Carla aqui mais cedo, né? Esse executivo, Brasil, diretor do metrô, ele explicou como ele conseguia, por meio de falcatruas, desvios, orientações, fazer com que as obras atrasassem. Com qual objetivo? Lá na frente, chega a construtora, a empreiteira e fala, sabe como é que é, né? Não conseguimos entregar no prazo, deu um problema, tal. O que a gente pode fazer? Mas como assim que a gente pode fazer? A gente contratou o serviço de vocês não vão terminar no prazo? Por que não vão terminar no prazo, né? Deu um problema aqui, um problema ali. Esse Brasil, né? Sérgio Brasil, ele vendia essa consultoria, essa malandragem, né? De como fazer com que o atraso acontecesse e o governo do estado fosse obrigado a aditar a obra, pagar mais pela obra. É um escândalo, mas todo mundo que mora em São Paulo, em outras partes do Brasil, já viu algo semelhante. Uma obra que deveria ser entregue no prazo tal, não é entregue no prazo tal. E aí chega a construtora, a empreiteira fala, olha, não tem mais dinheiro, deu um problema aqui, não sei o que, não vai dar para entregar, vai custar mais tanto. Mas como vai custar mais tanto? Lá atrás custava X, lamento. É assim que vai ter que ser. E muitas vezes o governo do estado vai lá e paga. Segundo esse executivo, o esquema funcionou, como eu falei, durante a gestão dos dois governadores, né? Cada envelope que ele diz que recebia, pagamento chegava em envelopes que eram entregues em reuniões marcadas em restaurantes em São Paulo. E aí, segundo ele, cada envelope tinha de 30 a 60 mil reais em dinheiro vivo. A informação foi divulgada em primeira mão pela TV Globo. Esse executivo, Sérgio Brasil, trabalhou por 42 anos no metrô e, segundo esse acordo de delação premiada, vai ficar preso, só que em regime semiaberto, por 7 anos e devolver ali algo em torno de 6 milhões de reais aos cofres públicos. Não é a primeira vez
que há esse tipo de delação, mas é a primeira vez que há uma delação envolvendo justamente um funcionário do alto escalão do metrô. Das outras vezes eram funcionários de empreiteiras, que dizem que participaram também do esquema, mas de dentro do ninho tucano, ali 42 anos de metrô, é a primeira vez que isso acontece. O delator disse que os dois governadores, tanto o Alckmin e o Serra, não são beneficiários diretos do esquema, né? Segundo ele, funcionava como uma espécie de mensalinho. O governo tinha apoio do PPS, hoje Cidadania, PFL, hoje DEM, o PTB, que ainda é PTB, e o próprio PSDB. Então era um mensalão tucano, essa grana entrava e pagavam apoio desses partidos, né? O delator citou 2 nomes como os nomes mais fortes desse esquema. Um deles é o ex-deputado estadual, hoje deputado federal Arnaldo Jardim, do Cidadania. O outro é o ex-deputado estadual Rodrigo Garcia do DEM, que hoje é o vice-governador de São Paulo. Inclusive, esse ex-diretor do metrô disse que se tornou arrecadador da propina porque foi apadrinhado por Rodrigo Garcia. Mas disse que o Rodrigo Garcia não recebia vantagem direta, enfim. O próprio vice-governador disse que se trata de uma acusação sem fundamento, que ele já foi inocentado no Supremo Tribunal Federal, e os outros acusados também negaram a participação nesses crimes. A exceção foi a empreiteira, acho que é o Debrecht, ou Andrade Gutierrez, enfim, uma das duas que admitiu, falou, eu participei mesmo, né? Outros já falaram assim, já está colaborando e tal, todas elas estão colaborando, então as informações ainda estão sendo colhidas pelo Ministério Público. Sérgio Brasil conta que recebeu ao longo de 15 anos, propina para defender justamente interesses da Odebrecht, da Camargo Correia e da Andrade Gutierrez. Ele deu alguns detalhes, inclusive, por exemplo, fala que na linha 5 Lilás, R$400 mil em propina foram pagos por meio de uma empresa de fachada que estava no nome de parentes dele. O Ministério Público diz, por exemplo... Um monte de Brasil por aí. É Brasil para tudo quanto é lado. Isso afeta diretamente na vida de quem está acompanhando a Band News FM agora. É um caso específico de São Paulo, mas se repete em outras partes do país. A gente tem uma região metropolitana, por exemplo, cidades do ABC Paulista, famoso ABC Paulista, São Bernardo, São Caetano, Santo André, Diadema, Mauá. E sempre houve a promessa do metrô chegar até essa região. Segundo o Ministério Público, o metrô não chegou a essa região justamente por causa dessa falcatrua. Já era para ter chegado lá há muito tempo. Isso atrapalha a vida de qualquer um que está agora no trânsito, no meio do caminho, tentando chegar no trabalho. O trem superlotado e por aí vai. Então, para quem mora em São Paulo, acompanha há anos os atrasos entregas a essas obras. Aquelas obras depois custam mais caro, né? É um problema que todo mundo, de alguma forma, acaba sendo impactado. É bem estranha essa delação, que teria absolvido praticamente todos os grandes comandantes do governo paulista. Você tem milhões e milhões e milhões rolando para cá e para lá e ninguém tem nada a ver com isso. É algo esquisito, né? Ficava uma coisa ali só entre as empreiteiras, partidos, alguns representantes do metrô e só isso. Então acho que a investigação vai ter que ir mais a fundo, vai ter que apurar. De qualquer forma, é a primeira vez que alguém do ninho tucano paulista tem ali um acordo confirmado, delação premiada, dizendo teve desvios em obras de diferentes linhas do metrô. A gente já tinha delação em Curitiba, né, o governo do Paraná, teve no Rio de Janeiro, até agora com governadores presos, no plural. Em Minas Gerais também, né? Mas em São Paulo estava todo mundo ali meio que no ar. Então a Lava Jato agora também chegando pela primeira vez com uma delação do ninho tucano paulista. Outra história que também merece atenção, e eu peço para os ouvintes ainda nesse triste ramo da corrupção, né? Devia ter assim as pautas nos jornais, né? Tem esporte, política, economia, né? E tem lá corrupção, e aí vai. A juíza Silvia Maria Rocha, que é da 2ª Vara Federal Criminal de São Paulo, decidiu soltar 2 presos e suspender parte de uma outra operação, a Operação Descarte. Essa operação investigou um esquema de corrupção que também é tudo milhões, né? Você não tem ali, desviou R$10, 10 pau, não tem isso não, é milhões e milhões e milhões. Nesse caso, na Operação Descarte, contratos falsos de empresas públicas em Minas Gerais e também em São Paulo. E aí são diferentes setores, vai do serviço de limpeza pública, contratos de energia eólica, entre outros. E qual foi o motivo que levou essa juíza a libertar, a soltar 2 presos
nessa operação que desviou recursos milionários. Se fala numa devolução, inclusive, aos cofres públicos de 15 milhões de reais em 8 acordos de delação premiada. Muito bem. Esses 2 presos eram inocentes? Não. Praticaram corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Então, por que a juíza mandou soltar os 2 únicos presos nessa operação? É o advogado Luiz Carlos Claro e o filho dele, o Gabriel Claro, que de claro não tem nada, como a gente está observando, né? Muito bem. O motivo é que na origem da investigação, lá atrás, houve um compartilhamento de informações fiscais do COAF. Então, no despacho, a juíza Silvia Maria Rocha escreveu que segue a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que de maneira monocrática, no primeiro dia do recesso, foi lá e determinou a suspensão de todas as investigações que usem dados do COAF ou da Receita Federal sem aval da Justiça. Sendo que a análise no plenário do Supremo Tribunal Federal dessa questão só vai ser feita em novembro. Então, novamente, estamos falando, vendo um Brasil, um cenário em que corruptos, condenados por desvios milionários, estão sendo beneficiados por uma suposta invasão de privacidade nas suas contas bancárias. E aí eu pergunto para o ouvinte da Band News FM, o que isso altera o resultado dessa investigação e da condenação desses sujeitos? Vai chegar ali no momento em que vão descobrir que eles não ajudaram a desviar milhões e milhões? Não, o crime foi comprovado, eles foram condenados. O que vai mudar lá em novembro, caso o plenário do Supremo Tribunal Federal vote que as investigações não podem ser usados, os dados do COAF, sem autorização da Justiça? Nada. Esses 2 sujeitos aí ainda serão culpados. Que tipo de atenuante é possível nesse caso? E mais, se uma investigação sem autorização da Justiça é hoje entendida como tão grave, a ponto de permitir a soltura de condenados por crimes de corrupção, desvios milionários, né? Em nenhuma instância anterior, ninguém nunca levou isso em conta, né? Ninguém nunca levou o dedo, mas não vale a pena a gente continuar com isso, né? À época, não. Não se sabia, não tinha essa... Aliás, até hoje não tem esse consenso no Supremo Tribunal Federal. Aí, de novo, né, a gente junta um caso ao outro e é o que a gente acompanha no dia a dia, né? Todos estão cansados de ver a corrupção dominar o Estado como um câncer. E ainda com pouquíssimas opções de cura, né? E por mais nobres, justas que sejam as recentes decisões do Supremo, né? De querer preservar os dados pessoais das pessoas, essas decisões deixam um enorme ponto de interrogação se de fato quem roubou vai pagar por isso. Ou se vai ficar tudo como vai continuar, como sempre foi, aquela velha história de ter um bom advogado ou de fazer parte da patota, se tudo isso vai ser suficiente para fazer a corrupção, os desvios, esses crimes passarem batido. E ninguém aguenta mais isso. Vamos em frente.